Bem-vindos ao Pode Sentir, o podcast que vai transformar sua advocacia de dentro para fora. Para nós, a inteligência emocional é treino. Por isso, nosso objetivo é treinar sua inteligência emocional para alcançar resultados incríveis, tanto na vida pessoal quanto profissional. Sejam muito bem-vindos, aproveitem. O meu nome é Gisele Turcin de Oliveira Vivan, eu sou advogada, sou mestre em Direitos Fundamentais, especialista em Inteligência Emocional, analista de perfil comportamental e pós-graduanda de Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. E também sou atualmente presidente da Comissão de Inteligência Emocional da OAB de Itapema. Olá, eu sou Tuane Silva, advogada, consteladora sistêmica, pós-graduada em comportamento humano, atualmente vice-presidente da Comissão de Inteligência Emocional da Subseção de Itapema. E hoje temos um tema muito interessante para o nosso podcast. A advocacia sem correria, a tríade do tempo que gera resultado. Tempo. Esse é um dos maiores ativos que nós temos. Para falar de tríade do tempo, obviamente, eu preciso levantar e apontar 3 elementos. Quais são? Importante. O que é importante? O que é emergencial? E o que é circunstancial? Então, para adentrarmos nesse tema, já deixarei uma pergunta, porque sou uma mulher de perguntas. Onde está o seu tempo? Falaremos de assuntos multidisciplinares aqui nesse podcast, nesse momento. E esses assuntos, eles pretendem gerar qualidade de vida e bem-estar. Esse é um dos intuitos. Então, a tríade do tempo, ela vai olhar para o nosso calendário. E com isso vai ajudar com que a nossa mente se organize dentro desses 3 aspectos que formam a tríade do tempo. Importante, emergente e circunstancial. Com isso, eu vou aqui lançar uma pergunta para iniciar a nossa conversa para a doutora Gisele. Quem aí já parou para pensar se o tempo é considerado um ativo financeiro? E se sim, por quê? Parece uma pergunta de concurso público, porém não é. Justifique. Isso, exatamente. Porém não é, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Então, trago aqui como start para a nossa mesa, para a nossa conversa, doutora Gisele, essa pergunta. O tempo pode ser considerado um ativo financeiro? Vamos lá. Sim, primeiro a gente vai falar que tempo, ele é algo que passa e não a gente perde, e ele não se acumula. Então, não tem como a gente fazer reserva de tempo. Então, todo mundo já tem, né? Já está na moda a gente falar, tempo é importante, é algo valioso. Mas a gente não se toca da questão de quanto é importante mesmo e o quanto é desafiador você valorizar o seu tempo. E o quanto ele passa rápido, despercebido, e você perdeu, né, várias oportunidades. E sim, a gente, nas discussões da inteligência emocional, a gente afirma sim que o tempo é um ativo. Porque o tempo, ele tem valor e ele transforma o que você precisa em valor. Como assim, Gisele? O tempo bem usado, ele gera renda sim. Ele faz com que você produza mais. Ele faz com que você cultive coisas valiosas que só o tempo pode te garantir. Qualidade de vida, todo mundo fala de qualidade de vida, mas você só vai ter qualidade de vida se você cuidar do tempo, se você administrar o seu tempo. Então, sim, o tempo é um ativo financeiro. Você, para gerar dinheiro, para você ter, né, conseguir ter abundância, você precisa administrar o tempo. O tempo, ele é um ativo, porque através dele você produz, através dele você tem qualidade de vida e através dele você cuida do que é importante para você. Então, a gente, na doutrina, a gente tem que reflete muito, né? Aonde você aplica o seu tempo? Como você está administrando o seu tempo? A forma como você administra o seu tempo gera, né, o resultado de como você está sendo abundante ou não. Então, a questão financeira, a questão pessoal, ela tem reflexo de como você administra o seu tempo.
Então, sim, o tempo é um ativo financeiro e ele realmente deve ser pensado como tal e deve ser administrado para gerar, assim, tanto riqueza pessoal quanto profissional também. E aí eu quero te perguntar, Tu, se eu perguntasse qual é o seu maior desafio hoje, talvez a resposta seria falta de tempo. Que, na verdade, eu escuto de todo mundo isso, né? Exatamente. Eu não tenho tempo. Ah, se eu tivesse tempo, é falta de tempo. Mas será que realmente nos falta tempo? Porque todo mundo tem 24 horas, né? O tempo é igual para todo mundo. Ou será que estamos entregando o nosso tempo para aquilo que não merece a nossa energia? Profunda essa pergunta, né? Mas realmente é muito interessante essa pergunta porque não nos falta tempo. Todos nós temos 24 horas por dia, todos nós seguimos o mesmo calendário gregoriano, todos nós temos cronogramas, né? Então, o X da questão não é o eu não tenho tempo. Talvez o que seja mais correto, o que seja mais indicativo para essa resposta seria: eu não estou conseguindo estabelecer prioridades, ou eu não estou conseguindo me organizar, não estou conseguindo impor ou colocar limites, não estou conseguindo fazer escolhas coerentes de acordo com o meu tempo. Mas falta de tempo não é essa a questão. A questão, ela, se fosse resumir aqui em apenas uma palavra, é uma organização, é estabelecer prioridades, ter escolhas e coerentes com a sua vida, coerentes com o seu dia a dia, coerentes com os seus propósitos. E falando em comportamento humano, não só em comportamento humano, mas vamos trazer aqui, obviamente, a esfera da inteligência emocional. Nós vamos olhar para esse tempo, que já sabemos que não é mais uma falta de tempo, e sim é um foco, é uma organização, né? Dentro da coerência, que a coerência ela acaba sendo até um pouco subjetiva, porque o que é coerente em tempo para mim pode ser diferente para ti, para outra pessoa, para quem está escutando. Cada pessoa vive o seu momento, vive a sua vida, mas o tempo em si, todos nós temos o mesmo, né? E captando aqui a questão da tríade, que é a nossa proposta, é saber organizar e compreender, ter a consciência do que é importante na minha vida, do que é urgente e do que é circunstancial. A partir do momento que eu tomo consciência dessa tríade ou desses 3 pilares, com essa consciência, eu consigo sim estabelecer os tais dos limites, eu consigo ter a tal da organização, para que assim eu tenha a tal da coerência de acordo com a minha vida, né? Então, só dando aqui digamos que uma pincelada, né, uma pequena abertura aqui numa visão sistêmica, né, sobre eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu posso estar no cenário extremamente ocupada. Eu estou sempre ocupada. Sim. Eu tenho muitos afazeres, eu preciso fazer muitas coisas, eu preciso resolver muitas coisas. Então, aqui, ó, numa visão sistêmica comportamental, tá? Eu não estou aqui a ponto de focar exclusivamente numa sistêmica familiar. Sistêmica, já diz o próprio nome, né? É uma visão mais ampla. O porquê tu estás tão ocupada? Tu tens essa necessidade de estar ocupada? Ou é porque realmente tantas coisas assim precisam exclusivamente do teu servir? Precisam exclusivamente da tua presença? Precisam exclusivamente da tua decisão? Então, obviamente que vou deixar aqui muitas perguntas, sim. E até trago esse enredo de deixar muitas perguntas, porque é realmente para ativar as respostas internas. Porque se eu tenho uma pergunta e se eu tenho uma dúvida sobre mim, sobre a minha vida, só eu vou saber. Seria muito prático, seria muito simples uma outra pessoa me falar. Gisele sentar aqui na minha frente e falar: Tuane, é isso. Você precisa fazer isso, aquilo e aquilo, porque esse é o melhor para a tua vida. Esse é o X da questão, essa é a chave da tua vida. Seria muito simples, porém, contudo, entretanto, todavia, não seria o viável. Porque eu é que preciso ter esse conhecimento, eu preciso buscar essa resposta interna para agir
em coerência com a minha própria vida. É que assim, até interrompendo tu, Claro. a inteligência emocional, ela te traz consciência. E a forma da gente adquirir consciência é nos perguntando, fazendo perguntas. Isso. Então, assim, uma das formas que a gente trabalha na mentoria é a gente não dá resposta, a gente dá perguntas. Então, essas questões a gente tá, né, até para explicar até para quem nos assiste, nos ouve, por que a gente faz tantas perguntas? É para realmente a gente, através das perguntas, que a gente chama perguntas poderosas de sabedoria, através das perguntas, o teu cérebro começa a buscar respostas. E aí você começa a tomar consciência da sua atual situação. Porque, como a Tuane disse, não adianta eu chegar para a Tuane e pedir para que ela mude. É muito melhor eu fazer uma pergunta para ela pensar na atitude e tomar consciência. Porque a mudança só acontece quando a gente toma consciência das nossas atitudes. E é através dessas perguntas. Por isso que é brilhante, né? A gente faz pergunta mesmo para provocá-los e para que o teu cérebro comece a pesquisar, a procurar respostas. Porque a mudança está nessa consciência que as perguntas geram. Exatamente. Até porque a tomada de consciência, né, o insight, aquela virada de chave, isso só vai acontecer no movimento interno. Então, esse movimento interno vai ser ativado a partir do momento em que eu faço essa chacoalhada. A partir do momento em que essa pergunta, ela pode fazer até uma aparente bagunça, mas ela precisa trazer esse movimento para que essa consciência, ela emerja, né? Verdade. Bom, seguindo aqui a nossa proposta e também adentrando um pouco mais nessa nossa tríade do tempo, trago aqui uma fala e um ensinamento do nosso querido Paulo Vieira, em que ele traz um apontamento muito interessante que o ideal, ou a proposta estudada, seria viver 70% na esfera do importante, 70% do tempo da minha vida eu dedico para aquilo que é importante, 20% para aquilo que é urgente e 10% para o circunstancial. Mas agora é que está. Como planejar essa rotina para que conseguimos, de fato, alcançar esse objetivo e ter esse equilíbrio, de deixar, de fato, essa planilha e com esses percentuais bem equilibrados. Vamos lá. Bom, primeiro vamos expor, né, deixar mais claro o que é o importante, o que é o urgente, o que é o circunstancial. Isso, perfeitamente. Agora sim, vamos lá. Papel e caneta na mão. 70% do que é importante. O importante são as suas metas, são os seus objetivos, aonde você quer chegar, o que você realmente busca. Então, no teu trabalho, na tua família, no teu convívio. O que é importante para você? Então, assim, no teu escritório, atendimento de clientes, projeção de clientes, metas a cumprir, né? Parcerias a fechar, contatos com os clientes, né? Como, né, abrir novos clientes. O que é importante você ter na estrutura do seu escritório, ou até na tua casa, quais são as metas importantes. Então, você precisa saber o que é o mais importante para você, qual é a sua visão, né? Porque você só trabalha no que é importante quando você sabe os seus objetivos. A visão clara do que você quer. Sem você ter um objetivo, uma visão clara do que você quer, você não consegue traçar nada que é importante. O que é o circunstancial? É o urgente. Urgente é aquelas coisas que aparecem no dia a dia, né? Os imprevistos, né? O que de repente um cliente pede para falar com você porque tem um prazo, né? Foi receber uma intimação. É uma coisa urgente, que não é esperada. Você não programou isso, né? Então, urgente é aqueles prazos que a gente também pode transformar como, né, não fazer algo que não seja, diminuir ele para que não seja só urgente, você não viva no urgente, né? Então, prazos, demandas que realmente requerem que você tome atitudes logo. A reuniões, imprevistos, né? Esse é o urgente. E o circunstancial é aquelas situações, aquelas coisinhas que a gente deixa, que tomam o nosso tempo e que a gente vai perdendo tempo. Como? Vamos lá. Ah, que difícil. Rede social. Aquele papinho que não leva a nada, né? Aquelas reuniõezinhas
de bobeira, aquele tempo que você fica pesquisando coisas sem importância, aquela matação de tempo, né? Coisinhas que a gente vai fazendo. E até coisas que a gente entende que a gente quer fazer por hobby e acaba levando muito mais tempo. Então, como Paulo Vieira disse, não é que você não vai fazer essas coisas, mas você precisa ter uma agenda. Você precisa organizar isso. E ele, né, é uma ideia, né, não é uma regra. Ele colocou que para você ter resultado, 70% da tua agenda, e aí cai naquela mesma situação, né? A agenda, a organização. Gente, a agenda é a ferramenta de você para você chegar onde você quer chegar. Desculpa quem não gosta de agenda, desculpa quem não tem agenda, com todo amor estou falando. Se você não tem uma agenda, você não tem uma ferramenta para chegar no teu propósito, para chegar nas tuas metas, para chegar onde você quer chegar. Porque o meio para conseguir isso é você organizar a sua vida. Então, é uma agenda. Ela requer disciplina? Sim. Ela requer desafios? Sim. Mas você precisa ter uma agenda para organizar isso. E através dessa agenda, com já uma visão do que você quer, uma clareza de onde você quer chegar, dos seus objetivos, propósito, você vai nessa agenda colocar, planejar 70% do que é importante. Então, vamos lá. Fechamento de contratos, buscar parcerias, né? Novas ações, escrever, alimentar seu Instagram para mostrar autoridade, né? Conversar com pessoas, reuniões com pessoas, ter um tempo para fazer um network, conversar com clientes, não para bater papo. Você realmente fazer contatos, visitar pessoas que você entende que podem chegar, fechar contratos, né, com você. Então, você precisa organizar sua agenda com 70% dessas coisas importantes. 20% você tem que deixar reservado para os urgentes. Então, no teu dia, né, você trabalha 8 horas. Você tem que deixar 2 horas do seu dia reservada para alguma coisa, para algum imprevisto, para algum cliente que precisa falar com você urgente, para um prazo que você viu ali que precisa ser resolvido. Inclusive, os prazos pode você colocar no importante, no 70%, para que você tenha menos urgentes, né? Então, assim, é uma administração. Então, um dia para fazer prazos, você deixar ali tudo para antecipar prazos, você vai ter redução de 20% vai ter redução dos urgentes, que são os 20%. E 10% para relaxar, então, vamos pôr assim, né? Isso, porque precisa também, Por né? substancial. Então, assim, eu vou no final do dia, no final do dia eu vou dar uma garimpada no Instagram, vou fazer umas coisas, né? Vou passear, vou tomar um chopp, vou fazer outras coisas que realmente não são para a minha produtividade. São coisas que a gente diz que é um tempo de lazer, vamos pôr. Não é um lazer, porque o lazer também é importante, mas no 70%, né? É um momento para desopilar. Desopilar. E assim, não adianta, gente, a gente aprender a organizar a nossa agenda. E aí, tá, Gisele, mas e se vem uma coisa imprevista, né? Vem ali algo, né, no dia que eu não reservei. Aí você vai ter que ter a maturidade de saber se aquilo realmente tem que ser resolvido de forma urgente ou você pode agendar no importante. Perfeito. Porque é aí que a gente precisa ter a maturidade de cumprir com a nossa agenda, cumprir com os nossos combinados, tá? E isso eu coloco na minha advocacia como a parte mais desafiadora. Por quê? Porque você coloca na tua agenda um monte de tarefas que você precisa fazer importante. Mas tem as tarefas que a gente gosta mais e tem as tarefas que a gente gosta um pouquinho menos. E aí, o que acontecia comigo no escritório? Eu colocava minha agenda linda, maravilhosa. Mas chegava uma demanda, ou um cliente, ou uma situação, ou uma publicação, tal, um prazo que eu adorava fazer. Aí, o que eu fazia? Fazia o que eu mais gostava e deixava aquilo que estava na minha agenda de importante para outro momento. Aquilo que estava organizado se tornou, né? Eu desorganizei porque eu quis fazer o que eu mais gostava. Ninguém fez isso. Acho que ninguém. Não, né? Ninguém fez isso, né? O que é mais fácil, o que é mais gostoso. Não, aquele prazo chato eu não vou fazer. Eu vou fazer esse que chegou agora. E aí, o que acontecia? Aquele que estava planejado, que ia ficar tranquilo, vai ficar lá pro urgente. E aí eu vou ficar desesperada. E aí eu vou trabalhar sob pressão. Que tem pessoas que, né, a gente até numa palestra falou, mas eu adoro trabalhar sob pressão, porque daí eu rendo mais. Gente, trabalhar sob pressão é bom.
né? Sim, sim. Mas a pressão também estoura. Sem pressão, nem o coração bate, né? Mas Mas é você a questão do trabalhar equilíbrio, né? 24 horas Sob sob pressão. pressão. É. Então, essa é a maneira que eu entendo que seja mais viável de trabalharmos nessa tríade do tempo. Então, colocar o importante na tua agenda, né, com seu foco, com seus objetivos, deixar a reserva dos 20% do tempo ali, da semana, do dia, para os urgentes, porque vão aparecer urgentes, vão aparecer Sim. emergências, Uhum. e aqueles, né, circunstanciais, que é aquelas coisinhas que a gente precisa fazer para, né, leitura, ver Instagram, leitura não, né? Instagram, rede social, fazer coisinhas que a gente, Uhum. né, não sabe que não são produtivas, É, deixar com 10%. até Colocar isso na agenda também. exatamente. A leitura de um gibi, por De um exemplo, gibi, de uma bobeirinha, né? De uma coisa, podemos né? colocar ali como um circunstancial, mas só um ponto importantíssimo que a Gisele trouxe aqui de respeitar a agenda. Claro que são situações e situações, momentos e momentos, mas respeitar a agenda também é autorrespeito. Verdade. Porque isso tu tá respeitando de fato o teu tempo. E volta para nossa frase inicial. Tempo é um dos maiores ativos da nossa vida. O tempo é relativo à nossa vida. Então, se eu respeitar o meu tempo, o meu cronograma, aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que é circunstancial, eu também irei me respeitar. E a primeira coisa que precisa acontecer é o autorrespeito. Obviamente que eu preciso respeitar a todos, isso é uma questão de convívio social, mas o autorrespeito. Deixo aqui essa reflexão de tamanha importância de respeitar a agenda de acordo com a tríade proposta. E assim, o tempo é tão importante. Eu estava assistindo um podcast do Thiago Brunet. Podcast não, né? Ele estava lá na internet falando, e eu achei tão incrível que assim, a forma como você dedica o seu tempo é como as pessoas vão te olhar. Vão te reconhecer. Sim, perfeito. Né? Perfeita colocação. Então, acho o tempo ele é tão valoroso que a forma com que você dedica o seu tempo é como as pessoas te veem. Então, se você dedica seu tempo a ser um grande profissional, a ser uma pessoa estudiosa, as pessoas vão te ver assim. Se você dedica seu tempo a ser uma mulher que, né, uma boa mãe, ter tempo, um pai presente, as pessoas vão te ver assim. Então, como o tempo ele é valioso e ele revela quem você é mesmo, né? Então, assim, como as pessoas estão te vendo no seu tempo, né? O seu tempo está dedicado ao quê? É realmente ali que vem teus resultados. Aonde eu dedico meu tempo, eu tenho resultado. Então, se eu tenho uma dedicação ao meu escritório, ao meu trabalho, eu vou ter resultado no meu trabalho. Mas se eu tenho dedicação aos meus filhos, à minha casa, eu também vou ter resultado na minha casa, nos meus filhos. E assim, não é porque é prioridade que eu tenho que ficar 8 horas ali. Né? Num questionamento também me falaram, tá, mas meus filhos são minha prioridade, mas eu fico 8 horas no meu trabalho e menos tempo com meu filho. Eu tô falando a qualidade, o valor. Porque eu já disse em outros podcasts que eu ficava 8 horas no trabalho e trabalhava muito pouco. Agora eu trabalho menos e tenho mais resultado. É a qualidade do seu tempo. Porque não adianta você ficar lá, como eu disse, a gente estava numa conversa, a pessoa assim, o pai está no parquinho com o filho, mas está no Instagram. Aí ele está com tempo de qualidade com o filho? Não, né? Num podcast que a gente conversou. Isso, exatamente. Foi um outro podcast. Que ele falou assim, poxa, o cara acha que está com tempo de qualidade, mas não, né? O filho está no parquinho, ele está na rede social. Então, isso também não é tempo. Né? Claro, nesse sentido, o X da questão aqui nem é quantidade, mas sim qualidade, né? Exatamente. Perfeito. Vamos lá. A gente tem aqui agora uma ferramenta muito poderosa que você vai explicar para nós como utilizá-la. Perfeito. Essa ferramenta, ela vai ficar na descrição desse episódio. Haverá um link. Clicando nesse link, haverá um arquivo em PDF com uma ferramenta. Para quê ou porquê dessa ferramenta? Essa ferramenta, ela auxilia, porque obviamente já diz o nome, é uma ferramenta, né? Ela vai auxiliar a termos a percepção, a visualização de como estamos organizando o nosso tempo. Nessa ferramenta, se eu não me engano, são 17 ou 18 perguntas, e é importante que ao ler essa pergunta, você já traga a pontuação. Nesse arquivo, teremos as 18 perguntas
E ao lado delas, nós temos uma resposta para selecionar. De 1 a 4. 1 para nunca, 2 para raramente, 3 às vezes, 4 para quase sempre e 5 sempre. Obviamente que no final haverá uma pontuação. Importante responder num primeiro momento, sem muita racionalização. Quando entramos numa racionalização, nós vamos buscar por conceitos e contextos. Então, provavelmente, após um período de racionalização, nós mudaremos de ideia. Então, leu a pergunta, sentiu, já respondeu. Busque fazer dessa forma, porque assim nós teremos a melhor e a maior clareza do real cenário que estamos vivendo, certo? No final dessas perguntas, é só seguir conforme está coordenado, que teremos um resultado e a partir daí conseguimos ter a visualização de como estamos dividindo o nosso tempo, como está esse percentual, mais importante, mais circunstancial, tá equilibrado, não tá? Então ali é muito bacana porque nós temos essa visualização. Perfeito, muito bom. Vamos fazer essas ferramentas. Perfeito. Está a consciência, à gente. disposição. Exatamente. A Tomando a consciência, porque muitas vezes vamos cair lá naquela esfera inicial. Com as perguntas que nós vamos acessar as respostas. É verdade. Então, tendo as respostas, eu consigo ter a tomada de consciência, eu mudo aquilo que precisa mudar e começo a entrar em ação. Porque a ação tem o poder, né? Verdade. E às vezes a gente nem se toca que a gente está perdendo o nosso tempo com detalhes, com coisas, e aí tomar essa consciência, sabe? Várias vezes você fica pensando. Um exemplo é isso, né? Tava falando, a gente gosta a leitura. Muitas vezes a gente fica parada na frente do celular, sendo que a gente podia ter uma leitura, ler. Só que daí o livro, eu estava comentando, o livro é algo assim, um físico, a gente ou não tá com tal. Aí a gente tá falando do Kindle. Isso. Porque o Kindle é pequenininho e tal, ele já tem uma visualização rápida, melhor. Então, assim, por mais que a gente gosta do livro de papel, a gente tem que começar a se adaptar ao que é mais fácil, né? Então, para a gente se tocar também do que a gente pode facilitar para tirar esse vício que a gente muitas vezes tem de rede social e transformar em algo produtivo, né? Perfeito, perfeito. Tendo essa consciência. Bom, vamos lá. Vou trazer mais perguntas. Gisele, porque muitos advogados, mesmo conhecendo a teoria de como organizar o tempo, não conseguem colocar em prática? Por que isso ainda acontece? Bom, vamos voltar para a nossa amada inteligência emocional, né? É a parte emocional, né? Eu sei o que eu devo fazer na teoria, eu sei racionalmente como agir, tenho tudo pronto, tenho a minha tabela, eu tenho a minha agenda, eu tenho a agenda da OAB. Gente, eu vi que na agenda da OAB tem, no começo de cada mês, tem prioridades. Olha que lindo, gente. Olha, isso não foi nada programado, hein? Não, foi incrível, né? Porque eu olhei assim, não, até na agenda da OAB já tem assim, a abertura do mês, prioridades. Então, assim, você tem várias ferramentas, só que você, na teoria, é uma coisa, na prática, o agir. E o agir, gente, a gente já falou, é a parte emocional. Eu sei o que eu devo fazer racionalmente, mas o meu emocional não age. Então, isso acontece porque a teoria não controla as emoções. O que controla nossas emoções é a nossa mente, né? E a mente precisa decidir, precisa ter a consciência e precisa racionalizar isso. Então, o que acontece? Por ansiedade, procrastinação, falta de autogestão emocional, as pessoas não colocam em prática o que elas sabem, o que elas aprendem, o que elas escutam. É muito bom escutar um podcast, é muito bom ler um livro, mas se você não coloca em prática, é a mesma coisa que nada. A teoria tem que ter uma ação, para cada teoria uma ação. E a parte emocional realmente ela influencia isso. Então, se você não consegue colocar em prática, é porque a pessoa realmente falta usar a mente, trabalhar as suas emoções, a inteligência emocional. E como? A autoconsciência, né? Adquirir autoconsciência. Por quê? Quais são os gatilhos? Por que eu não estou conseguindo colocar em prática? O que está me impedindo emocionalmente de colocar em prática o que eu sei na teoria? A autogestão. Como eu vou ter essa disciplina, manter essa disciplina? Muitas vezes
a pessoa precisa de ajuda, precisa de uma pessoa que desafia, uma pessoa que acompanha, né? Precisa expor aquela meta para que outras pessoas cobrem, né? Então, a disciplina na autogestão é muito importante. E a agenda, ela tem que ser cumprida. Por que que eu, né, tenho uma visão, e eu até vi também num mentor falando, por que que eu cumpro a minha agenda? Porque ela é muito valiosa para mim, para o meu propósito, para minhas metas. Então, a partir do momento que eu não cumpro a minha agenda, eu estou dando um passo para trás do meu propósito, Sim. das minhas metas. Então, eu vou me frustrar, né? Então, eu já condicionei que quando eu não cumpro, eu estou dando um passo para trás. Então, essa mentalidade que a gente tem que entender, né? Não é que está tudo bem, não deu por hoje. Não, você deixou de dar um passo à frente, né? Nesse momento, você começa a ter mais disciplina. E também a motivação, né? E isso eu digo assim, você ter metas e projetos, que a gente já falou em outros podcasts, quem não assistiu, assista, porque é interessante. As metas, a visão de futuro, aonde eu quero chegar, faz com que eu cumpra também a agenda e faz com que eu coloque em prática essa gestão de tempo. Porque é exatamente isso, o tempo vai garantir o seu resultado. Aonde você dedica seu tempo, você tem resultado, né? Ele tem sim um valor, ele é um ativo sim, porque ele faz com que você performance. E é isso, a inteligência emocional, ela vai te dar os meios para que você haja de acordo com o que você está, na teoria, querendo agir, né? Na prática, você não coloca. Então, não tem desculpa, pessoal. A gente precisa realmente trabalhar nossas emoções e saber aonde é o gatilho que nos impede de agir. Perfeita colocação. Certo? E aí, na questão sistêmica, né? Vamos falar da abordagem sistêmica, que é a performance da minha amiga aqui. Na abordagem sistêmica, frequentemente observamos que a nossa relação com o tempo pode refletir alguns padrões aprendidos. A gente aprendeu algumas coisas e aí a gente está repetindo. E como a gente pode identificar isso? Como que eu posso, esses gatilhos, muitas vezes, né, Tu? Bom, numa visão geral, nós aprendemos muito com os nossos sistemas. Eu trago aqui no plural sistemas, porque o nosso primeiro sistema, o sistema mais conhecido, é o nosso sistema familiar. Quando criança, nós estamos ali inserido a nossa cúpula, o nosso primeiro conhecimento do que é o convívio com outras pessoas. Mas com o passar do tempo, depois nós vamos nos inserindo em outros sistemas, né? Sistemas escolares, sistemas profissionais e tantos outros no decorrer da nossa vida. E com cada sistema, nós aprendemos. Por que nós sempre olhamos lá para o primeiro sistema? Porque justamente é o primeiro. Então, onde iniciou a formação do ser humano, vamos analisar aqui o primeiro setênio, por exemplo, né? Ali na fase da infância, imagina que esse HD... Ele tá vazio, ele tá ali disposto e disponível a receber toda essa informação. Então, o primeiro sistema que vai inserir as informações nesse HD, nessa memória, vai ser o nosso sistema familiar. E muitos dos nossos comportamentos podem, sim, estar atrelados ao que nós aprendemos dentro desse nosso sistema. Podemos trazer muitos comportamentos para a nossa vida atual do que aconteceu e do que nós aprendemos há muito tempo, na nossa infância, por exemplo, né? Bom, vamos trazer aqui exemplos práticos, né? A pessoa que está sempre ocupada, ou a pessoa, vou trazer um exemplo aqui, ó, bem... que eu admito que eu já fui, admitindo aqui a minha vulnerabilidade, mas a pessoa que resolve. Que resolve. Tudo bem que é uma questão de perfil comportamental, ser uma pessoa resolvedora, mas o resolver ou conseguir resolver tudo. E isso já vai atraindo para mim muito mais afazeres e muito mais responsabilidades. Então, eu admito que antes de tomar toda essa consciência, de ter todo esse estudo, eu também já transitei nesse lugar, nesse espaço de resolver tudo para todo mundo. Só que a pessoa ela fica extremamente ocupada a todo momento, resolvendo problemas ou situações do outro. No nível inconsciente, porque isso acontece muito de forma inconsciente, porque obviamente até tu tomar a consciência desse teu comportamento, estavas agindo no piloto automático e na inconsciência, eu buscava por ser vista, eu buscava por ser reconhecida.
dentro de um sistema, eu buscava por um pertencimento. Porque se eu faço tal coisa para tal pessoa, se eu resolvo tal problema, nossa, eu vou entregar o ouro para essa pessoa. Então, eu vou ser reconhecida, eu vou ser vista. Necessidade de validação também, Tuane? E isso também, essa necessidade de validação, que aí vai para uma raiz também muito mais profunda, né? Que daí aquele sentimento da ausência do amor. O amor em si, ele existe, mas a questão é conectar-se a esse sentimento. Seria muito simples dizer, ai, meu pai, minha mãe não me amaram. Não, meu amor, amaram e amam até hoje. A questão é eu acessar esse sentimento. A forma como você sentia, né? Isso, exatamente. Então, observar o seu comportamento. Eu trago sempre as duas faces dessa moeda. Eu falo e trago consciências de visão sistêmica, sim. Mas eu tenho esse outro lado da moeda do comportamento humano, porque é muito comportamental. Sim. Quando falamos de um padrão de comportamento associado a uma visão sistêmica, eu trouxe de lá para cá. Sim. O que eu aprendi dentro do meu sistema familiar, trazendo aqui como exemplo, hoje eu acabo replicando. Na minha vida adulta, continuei a ser a resolvedora de problemas, a que consegue as informações, a que consegue resolver o problema, a que consegue isso, a que consegue aquilo. Mas é o tempo de vida dedicado exclusivamente a resolver isso. Então, até que ponto isso tem um equilíbrio? Então, é realmente parar para perceber o teu comportamento. Porque é a partir do teu comportamento que tu vai acessar o teu padrão e aí, vou entrar aqui no momento de consciência. Isso é válido para mim ou não é? Isso tá de acordo com o meu momento da vida? Porque o que tu aprendeu lá há 30, há 50 anos atrás, ele pode ter funcionado durante muito tempo. E que bom, ok. Mas hoje, ele precisa ainda continuar, esse padrão comportamental, ele ainda precisa estar visto? E por que a gente está fazendo isso, né? Muita gente tem que se questionar, né? Eu estou fazendo tanto para quê? Para mim? Isso. Ou para o outro? Para quê ou para quem? Para quem, exatamente. Esse é o gatilho, né? A gente quer ser vista, quer ser validada pelo outro. Eu necessito disso? Ou é para minha satisfação, para minha realização? Isso, né? Isso, exatamente. Essa linha é muito tênue, né? Porque o que acontece? O sintoma que eu digo muitas vezes é se você está fazendo muito além do que você é quando você fica cansado e exausto. Isso. O que você faz, o que você faz no natural não te deixa exausto. Isso, não esgota a tua energia, exatamente. Porque está dentro desse limiar daquilo que tu consegue servir. Exatamente. Agora, quando realmente é excesso, isso vai esgotar, vai pesar, então a bateria ela vai exaurir muito mais rápido. Esse é um sintoma que a gente identifica na hora, né? A pessoa está exausta, esgotada, fibromialgia, aquelas dores no corpo, o tempo todo alergia atacada, essas coisas, esses sintomas estou fazendo alguma coisa que não está no meu normal, né? Então, essa sobrecarga, essa forma pesada, como a Tuane diz, de agir. Exatamente. Então, obviamente, perguntas, elas precisam ser feitas, né? Não vamos aqui ser inimigos das perguntas, muito pelo contrário. Então, vale aqui também uma pergunta bem significativa para perceber onde que estamos perdendo tempo. Sim. Ou talvez começamos. Eu estou perdendo tempo? Estou perdendo tempo com o quê? Por onde? Qual é o canal que está aberto aqui da minha vida que esse tempo está vazando? Qual é a esfera da minha vida que está tomando mais tempo do que deveria? Exatamente. E se eu mudar isso? Eu percebi que eu estou me comportando dessa forma. E se eu mudar esse comportamento? Quem ganha? O que desorganiza? Exatamente. Será que vai faltar em algum lugar? Ou talvez eu só estou fechando essa comporta que estava aberta nessa esfera da minha vida? E assim, o tempo, ele vai revelar do teu resultado. Então, assim, se você não está tendo o resultado que você quer hoje, é porque o teu tempo está sendo dedicado a coisas erradas. Isso é muito simples. E aí você vai ter que, a tua meta vai ter que o teu tempo tem que ser de acordo com o que você quer. Recalcular a rota. Recalcular a rota, faz parte do trajeto e isso pode ser feito a qualquer momento. Verdade. Né? Não importa se isso
Aparentemente já passou muito tempo ou não, mas Ah, sempre há entenda tempo. que sempre há tempo de recalcular a rota. Finalizando aqui, então, né? Vamos lá para a mensagem final. Urgente aparece quando falta planejamento, né? Se você organiza sua agenda, antecipa prazos, reduz drasticamente os incêndios do dia a dia, né? Você tem que se organizar com a sua agenda. O circunstancial é o ladrão silencioso do tempo. Aquelas distrações roubam o nosso tempo. Redes sociais sem propósito, conversas improdutivas, tarefas irrelevantes, tudo isso rouba a nossa energia. Com inteligência emocional, você aprende a dizer não ao que não agrega e a manter o foco no que realmente importa. Esse foi o Pode Sentir. Se você que nos ouve se identifica com o conteúdo, compartilhe. Compartilhe com os colegas e acompanhe os próximos episódios. No Pode Sentir, acreditamos que a verdadeira alta performance nasce do equilíbrio entre a razão e a emoção.